Gente, nós estamos numa série de mensagens que nós estamos chamando de testemunhas. E eu estou muito empolgado hoje para falar desse tema com vocês, que é testemunhas da graça. Quantos aqui conhecem a graça? Levanta a mão. Amém? Não é uma pessoa, não, uma mulher, não. A graça, eu sei que tem alguém que tem uma vizinha que chama Graça. Tinha até gente aqui na igreja que chamava Graça antes, mas eu estou falando da graça de Deus. E a gente conhece, às vezes, de forma meio superficial. E eu queria dar uma aprofundada no tema, para você compreender melhor do que se trata a graça de Deus. Fazendo uma breve introdução, a graça, a palavra graça, ela foi traduzida aí pelos teólogos como a definição de um favor imerecido. Ou seja, algo que eu não mereço e que Deus fez por mim. Então, a salvação, ela é exclusivamente pela graça de Deus. Não se trata do mérito de ninguém. Ninguém merece ser salvo. O que a gente merecia? No fundo, todos nós, com a nossa bondade, com o nosso jeito de ser, tudo que nós merecíamos era um inferno. Isso é garantido para todo mundo. Todo mundo merecia um inferno. Mas aprove Deus nos salvar por intermédio do seu Filho, através da sua graça, que é esse favor imerecido. Deus olhou para nós, não pelo que nós fazemos, não pelo que nós somos. Ele olhou para nós e decidiu nos salvar, decidiu nos alcançar pelo seu amor. E eu quero mostrar para você quando começa essa história, pelo menos revelada no Novo Testamento. Porque antigamente a salvação ela é exclusiva dos judeus. Então só os judeus é que estavam nesse plano de salvação. É só os judeus que tinham esse direito. Eles eram que detinham isso. Eles tinham esse Deus, o Deus de Israel. Tanto é que o nome já fala, Deus de Israel. Era um Deus só para os judeus. Então os outros povos, dos quais eu e você está incluído, não tinham acesso a esse Deus. Mas aí Deus então resolve se manifestar de uma forma incrível e abrir a porta da salvação para todos aqueles que não são judeus, como eu e como você. Amém? Então isso é muito lindo de ver. Atos capítulo 10, vamos lá. A leitura é um pouco longa, mas a gente vai fazendo, vai lendo e vai compartilhando, tá bom? Atos capítulo 10, versículo 1. Vamos ler o capítulo inteiro para a gente poder ganhar todo o contexto. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã que o nosso entendimento se abra, que todos saiam daqui hoje com compreensão das verdades espirituais, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estudando o livro de Atos, então, eu vou chegar aqui no capítulo 10, e é uma experiência muito bacana que aconteceu nesse capítulo. Tem um homem na Bíblia chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um romano, ele era um centurião. Centurião é alguém que tinha um poder, ele era um soldado que ele cuidava de mais 100 soldados. Então ele tinha essa autoridade, por isso chama centurião. E o nome dele era Cornélio. Então, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Continua. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então, olha só. No mundo tem muitos Cornélios, tem muitas pessoas que têm essa inclinação para Deus. Muitas pessoas têm essa inclinação. Tem gente que debocha de Deus, tem gente que escarnece de Deus, mas tem gente que tem um interesse pelas coisas de Deus. Tudo que essa pessoa precisa, às vezes, é só receber o conhecimento certo, porque a gente pode amar a Deus, mas adorá-lo de maneira errada. A gente pode querer Deus, mas servi-lo de maneira incorreta. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus para nortear a nossa vida. Então esse Cornélio, ele era um homem que ele amava a Deus, ele tinha um interesse pelas coisas de Deus junto com a família dele. A Bíblia fala que ele era piedoso, que ele fazia esmolas para ajudar as pessoas. Enfim, ele era uma pessoa boa, mas ele ainda não tinha o conhecimento de Deus. E aí Deus então vê que Cornélio tem essa inclinação, que Cornélio tem esse desejo pelas coisas de Deus. E aí olha o que Deus faz. Vamos lá, versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Então Deus dá uma visão para ele. Na visão está dizendo, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, continua. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é, Senhor?
O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Gente, isso aqui é muito bacana a gente pensar nisso, até para não criar um Deus evangélico. Porque a gente pensa às vezes que Deus é evangélico. A gente criou a ideia que Deus é evangélico, que ele só se encontra dentro da igreja evangélica. E na verdade esse cara não tinha o conhecimento que os outros tinham, ele não era da mesma religião, só que ele tinha um coração inclinado para Deus e ele fazia as coisas pensando em Deus. E aí o próprio Deus então se manifesta através do anjo e fala: ó, Cornélio, independente da sua religião, Deus te achou, cara. Deus te achou. Deus viu que você é uma pessoa que quer Deus, que você tem interesse pelas coisas de Deus. Você faz coisas, mesmo sem saber, você faz coisas pensando em Deus, tendo uma consciência em Deus. E aí então o anjo se manifesta e fala para ele: porém, para você conhecer a Deus de verdade, Cornélio, então eu vou te mostrar nessa visão o quê? Vamos lá, continua. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Então olha só, Deus se revela para Cornélio de forma pessoal e individual, porém precisava de um Pedro, alguém que tem um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus para poder discipular, para poder doutrinar, para poder ensinar o Cornélio. Então manda 2 homens lá na Jope para buscar o tal do Pedro lá, que o Pedro vai vir aqui na sua casa e o Pedro vai ensinar para você da maneira correta o que é a palavra de Deus. Ele vai ensinar, ele vai nortear a sua vida baseado na vontade de Deus. Continua. Então Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Vai lá. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso entre os seus auxiliares. Então ele chama duas pessoas e fala: ó, eu recebi uma ordem de Deus, vocês vão até lá na cidade de Jope, vão procurar um homem chamado Simão, que é um curtidor de couro lá, e lá vai ter um homem lá, eu quero que vocês tragam esse homem para mim, foi Deus que mandou. Continua. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então olha só, são 2 cenários. Um aconteceu na casa de Cornélio, e agora está Pedro, perto da hora do almoço, o pessoal estava preparando comida, Pedro subiu no terraço para fazer uma oração, para orar, para ter uma experiência com Deus, para ter um relacionamento com Deus. E aí ele está lá no terraço orando a Deus, e de repente o mesmo Deus que tinha manifesto lá em Cornélio, vai manifestar para Pedro agora. Como? Vamos lá. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Então o que ele teve aqui? Ele teve um arrebatamento de sentidos. Então o corpo dele ficou ali, só que o espírito dele, a alma dele se retirou daquele lugar e ele está tendo uma visão espiritual. O corpo está ali, mas ele não está ali no corpo agora. Ele está tendo uma experiência sobrenatural com o Senhor. Continua. E ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Então, vamos imaginar comigo, tenta visualizar a visão de Pedro. Um lençol, em outras Bíblias falam um vaso, né? Então, é como se fosse um recipiente. E nesse lençol amarrado nas 4 pontas, esse lençol descia do céu. E esse lençol está descendo do céu, Pedro está vendo isso na visão. E o que ele vê? Vamos lá, continua. Contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então ele está vendo o quê? Ele está vendo um monte de animais que era proibido para os judeus. Os judeus tinham recebido uma ordem que eles não deveriam se alimentar desses animais. Só que ele está tendo uma visão agora de um monte de animal que era impuro pelos judeus. Então ele está tendo essa visão, ele está confuso. O que é isso? Esse monte de animal que é proibido para mim? Vai lá, continua. Versículo 13. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Gente, isso é muito forte. Mate e coma. Aí ele tem um choque mais forte ainda. Ele começa talvez a pensar na cabeça dele, se fosse nos dias de hoje, ele está amarrado.
Essa visão não é de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque ele está ouvindo uma voz de Deus, dizendo para ele assim, ó, mata e come. Mas como que eu vou matar e comer uma coisa que eu aprendi a minha vida toda, que é impura? Como que eu vou matar e comer algo, sendo que a minha vida toda eu aprendi que eu não podia me aproximar disso? Gente, aqui eu abro um parênteses para a gente pensar um pouco. Infelizmente, a igreja evangélica, ela cometeu erros gravíssimos, que hoje a gente está tendo que repensar. Talvez pelo excesso do zelo, não vou falar que foi proposital, mas foi pelo zelo. E a igreja começou a chamar de pecado muitas coisas que não são pecado. Então a igreja começa a dar nome de pecado para aquilo que Deus nunca nem tocou no assunto, dizendo que era pecado. E aí isso transformou a igreja em algo muito religioso. E a igreja hoje é conhecida como, tudo você não pode fazer, não pode. Por quê? Porque a igreja começou a chamar de impuro aquilo que Deus nunca nem mencionou que era impuro. Então para você pensar um pouco, é essa visão que Pedro está tendo. Ele está vendo um monte de animal que na consciência dele era tudo impuro, e agora o próprio Deus está falando para ele assim, ó, mata e come. Vamos continuar a história para ver o discorrer. Mas Pedro respondeu, porque Pedro era muito santo, né? Aí ele fala para Deus assim, ó, ele vai discordar de Deus, olha a gravidade. Ele vai discordar do próprio Deus, vai falar assim, de modo nenhum, Senhor, jamais eu comi algo impuro ou imundo. Não, Deus. Então Deus está falando para ele, faz, e ele está teimando com Deus. Não, eu não faço. Não, Deus, imagine, de jeito nenhum. Não, Deus, mas Pedro, faça isso. Não, Deus, eu sou santo, que isso? Eu sou cheio de Deus, eu vou comer nada impuro? E aí a visão continua, vai lá, versículo 15. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Pedro, você está cometendo um erro. Não chame de impuro aquilo que Deus está purificando. Para com essa bobagem, Pedro. Continuando, 16. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Então 3 vezes ele teve a experiência, chamando de impuro aquilo que Deus estava purificando. E do que Deus está falando? Vamos continuar o texto que a gente vai entender melhor. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, porque aquilo deixou ele confuso. Imagina só, vida toda eu aprendi assim. Por isso que às vezes a gente tem até alguns comportamentos aqui na igreja, e tem gente que às vezes pergunta, questiona a gente, fala, pastor, mas a vida toda eu aprendi assim. Por que vocês fazem assim aqui? Aí eu falei assim, mas você aprendeu assim baseado em quê? Aí a pessoa não consegue responder, baseado no que eu aprendi desse jeito? Qual que é o fundamento? O fundamento é uma visão de alguém teve, uma denominação, enfim, engessou o meu pensamento, e eu não tenho uma base bíblica, não tenho um apoio bíblico para poder defender, eu fico sem palavras. Então, muitas coisas que a gente faz até hoje na igreja, a gente faz por tradição e não por revelação. A gente faz por tradição, mas não faz por revelação bíblica. E aí, então ele está dizendo assim, enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão e chegaram à porta. Então, olha só, as duas histórias estão acontecendo ao mesmo tempo, que na verdade é uma história só. Pedro está lá, já tinha voltado em si da visão que ele teve, está pensando na visão, mas como que pode Deus mandar eu comer um negócio que eu nunca comi na minha vida? Deus mandar fazer algo que eu nunca fiz na minha vida? Isso está me trazendo confusão. E agora, esses homens batem na porta, vai lá, continua. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Então olha só, o Espírito testificando. Simão, tem 3 homens aí fora que estão procurando por você. Aí Simão vai descer do terraço, vai lá, continua. Portanto, levante-se, desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Ou seja, não tenha medo. Eu estou com você, Simão, nessa visão. Fica tranquilo. Vai com esses homens. Eles vão chamar você para ir num lugar. Vai com eles. Continua. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Vai lá, 22.
Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Ouça o que você tem para dizer. Então, nós viemos aqui buscar você, porque contaram a experiência, falou, e Deus mandou chamar você lá, porque você tem alguma coisa para ensinar para eles. Você tem a verdade e você vai agora ajudar o centurião a construir uma fé saudável, uma fé genuína. Então, vamos lá. Pedro, para ele, isso era muito confuso ainda. Por quê? Olha a resistência de Pedro. Continua, vamos lá. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Então, olha só a expectativa. Imagina aqui como se ele tivesse preparado uma célula. Então, a casa está cheia. Tinha parente, tinha amigo, estava todo mundo lá esperando Pedro chegar. Eu estou imaginando Pedro. Pedro está todo medroso, todo ressabiado. Por quê? Porque não era comum isso acontecer. O evangelho era para ser pregado por judeus. E agora Pedro está entrando na casa de alguém que não era judeu. Por isso que Deus falou, mata e come. Ou seja, a visão era essa. Pedro, você vai romper algo que a tradição até hoje ensinou ao contrário. Você vai entrar na casa de alguém que não é judeu para ensinar a palavra para eles. E aí Pedro então entra naquela casa. Vamos lá, continua. 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos pés, o adorando. Então aí Cornélio veio Pedro lá e vai adorar Pedro. Pedro faz algo aqui que todo pregador deveria aprender a fazer. Hoje, infelizmente, na igreja evangélica, a gente vê que muitos pregadores gostam de ser adorado pelo povo, tietado. Muitos pregadores viraram uma celebridade, viraram um ator, um artista. E aí as multidões vão atrás dele, e aí tira foto, e não sei o que, tudo. E eles vão recebendo aquela glória. Isso é muito perigoso. Então isso quiseram fazer com Pedro também. Mas olha o comportamento de Pedro, 26. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou homem como você. Então um pregador, um pastor de uma igreja, ele não é alguém super espiritual. Ele é uma pessoa comum como todas as pessoas. Que tem tentações, que tem dificuldades, que também tem lutas no casamento, que tudo. Então, não idolatre homens, não coloque a sua expectativa no homem. Coloque a sua adoração para Deus, canalize para Deus a sua adoração. Então, Pedro levanta aí, rapaz, para com isso, eu sou um homem igual a você, vamos parar com isso. E aí Pedro, então, vai começar a fazer o quê? 27. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil. Gente, eu não sei porque eu estou aqui. Vocês sabem muito bem. O judeu não se mistura com o gentil. Eu não sei nem porque eu estou aqui. Vocês sabem bem disso. Ou mesmo visitá-lo. Ou seja, eu estou aqui fora de um contexto que não faz sentido para mim. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Eu não posso recusar a pregar o evangelho para vocês. Continua. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Vai lá. Cornélio respondeu, há 4 dias, aí ele vai contar a visão, há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse, Cornélio, Deus ouviu a sua oração, lembrou das suas esmolas, mande buscar a Jope, Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Gente, isso aqui é muito importante a gente pensar nisso, porque tem que haver um equilíbrio. Ao mesmo tempo que você não precisa de mediadores para se relacionar com Deus, então, pastor, apóstolo, profeta, eles não são mediadores.
Você se relaciona com Deus sozinho. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem a sua relação com Deus. Só que nós precisamos de pessoas que vão nos instruir. Por isso que a gente vem na igreja. Por isso que a gente vem no culto. Por isso que a gente se envolve com a célula. Porque a gente precisa de pessoas que vão compartilhar os textos bíblicos para instruir a nossa vida. Então é isso que Cornélio está ensinando aqui. Então ele está dizendo o seguinte, ó, Deus mandou chamar você porque você tem alguma coisa para dizer para a gente quer ouvir, a gente quer aprender das coisas de Deus. A gente não quer servir a Deus só baseado numa experiência no quarto. Ah, não, Deus falou comigo. Gente, o que eu já vi de gente quebrar a cabeça com esse negócio de Deus falou, o que eu já vi de gente se atrapalhar a vida toda por causa desse negócio de Deus falou comigo, isso é perigoso. Deus pode falar com você? Pode. Deus pode falar comigo? Pode. Só que toda fala de Deus está amparada pela Bíblia Sagrada. Ela não pode ser uma fala isolada. Deus falou comigo que eu tenho que separar da minha mulher. Mas que Deus é esse? Deus falou comigo que eu tenho que fazer tal coisa. Deus falou comigo. Mas que Deus é esse que fala com você uma coisa que depois vai te trazer dano? Quantas pessoas eu já vi tomar decisão baseado no que Deus falou e dar errado? Mas se fosse Deus que tivesse falado, não tinha dado errado. Por isso que a gente precisa da Bíblia, por isso que a gente precisa do norte da palavra de Deus. Então, Deus podia ter dito muito assim para Cornélio, ó Cornélio, a partir de agora, é eu com você, Cornélio. Meu negócio é nós dois agora, não depende de Pedro, não precisa chamar ninguém não. É nós dois agora, só no manto, no mistério, e está tudo certo. Não, ele manda chamar Pedro para poder derramar sobre ele um conhecimento que ele já tinha. Vai lá, continua, por favor, querido. Então ele fala assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Gente, isso aqui é algo tão sério, porque a gente se tornou tão religioso, e a igreja fez isso com a gente se tornou tão religioso, que a gente começa a dizer quem vai para o céu e quem não vai. A gente começa a ter um olhar preconceituoso em relação a coisas que não combinam com a gente. Às vezes um estilo. Ah, porque o cara está com o cabelo grande, isso é muito esquisito. Ah, porque o cara está com brinco, não sei o quê. Ah, porque o cara está com a tatuagem, não sei o quê. Tudo. E a gente começa a ter um olhar equivocado em relação às pessoas, baseado num preconceito nosso. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas para a pregação do Evangelho. Todas as pessoas podem ser salvas, independente do pecado que elas cometeram. Elas podem ser salvas, elas podem ser evangelizadas, elas podem receber o contato da palavra de Deus, o acesso à palavra de Deus. Continua, por favor. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Depois a gente vai trabalhar um pouco essa parte do texto. Então Deus aceita de todas as nações todo aquele que o teme e faz o que é justo. Continua. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Continua. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Vai. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto. Vai lá, versículo, deixa eu ver até onde vai isso aqui. Até o 48, tá. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Então, isso aqui que eu estou lendo agora, rápido, é a pregação dele para o Cornélio, tá? Continua, para o Cornélio e para todo o povo. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, então Pedro está pregando, e no meio da pregação, quem é que interrompe Pedro? O Espírito Santo.
o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E aí, o que acontece? Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. Porque tinha judeus convertidos que vieram com Pedro, e quando eles veem que o Espírito Santo entra naquela casa e domina aquelas pessoas, eles ficam todos admirados e ao mesmo tempo também ficam confusos. Meu Deus, mas é verdade mesmo, Deus não está restrito para os judeus, não. De modo que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Vai lá. Pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, isso aqui a igreja também trabalhou muito tempo errado. Porque a igreja queria controlar até isso. Não, a pessoa primeiro tem que ser batizada nas águas, para depois ser batizada com o Espírito Santo. E aqui o próprio Deus está mudando o jogo. Batizou primeiro com o Espírito Santo, para depois batizar nas águas. Por quê? Porque é Deus que controla essas coisas. O governo está na mão de Deus, não está na mão do homem. O homem quer colocar Deus numa caixa e dizer o que Deus tem que fazer. Deus faz como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer. E nós não temos o direito de questionar. Então Pedro está dizendo assim, ó, a gente pode negar o batismo para esses caras? Eles são gentios, nós não podemos negar, gente. Se o próprio Deus está selando eles, usando eles aqui agora, quem somos nós para negar? Às vezes Deus vai usar gente que a gente nem acredita que Deus está usando, sabia? Às vezes por causa do estereótipo, a gente fala, esse cara, Deus está usando esse cara, está usando ele. Por quê? Porque o poder é dele, a forma dele, é ele que decide quem ele vai usar, como ele vai usar, da forma que ele vai usar, está na mão dele. Vai lá, versículo 48. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. E essa história encerra aqui. E aí Pedro então vai embora. Pedro vai embora para sua casa, pensativo, né, toda aquela experiência sensacional que ele está tendo. O evangelho não tinha sido ainda aberto para a pregação para os judeus, para os gentios. Era a primeira vez que isso estava acontecendo. Cornélio é o primeiro gentio do Novo Testamento mencionado que vai ter acesso à palavra de Deus. Pedro se empolga com aquilo. E agora Pedro é uma testemunha da graça de Deus. Ele está vendo a graça de Deus. Ele viu que a graça de Deus, aprove Deus se manifestar para outras pessoas. A Bíblia diz, só para dar fundamento para você, João capítulo 1, versículo 11 e 12. João 1, 11 e 12, diz assim, ó: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ou seja, Jesus veio para os judeus. Veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Então agora Jesus falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Já que vocês não querem, então eu vou para quem quer. Toda pessoa, todo aquele que crê, vai me receber. Todo aquele, independente do país dele, da raça dele, da cor dele, todo aquele que crê agora tem direito. E aí começa então a dispensação da graça nesse contexto de Pedro. Olha o que diz a Bíblia, Efésios 2, 8 e 9. Então, por que nós somos salvos? A igreja pensou por muito tempo, e eu já vi muita gente até hoje dentro da igreja com esse pensamento. Ele acha que ele é salvo porque ele vem na igreja. Ele acha que ele é salvo porque ele faz tudo certinho. Ele acha que ele é salvo porque ele é uma pessoa boa. Ele acha que ele é salvo porque ele ajuda os pobres. Ele acha que ele é salvo porque ele faz caridade. Ele acha que ele é salvo porque ele dá o dízimo. Então ele tem um monte de justiça própria para fundamentar a sua salvação. Então ele se sente seguro quando ele está bem. Tanto é que você fala assim para uma pessoa: se Jesus voltar hoje, você vai para o céu? Aí a primeira coisa que ela pensa é assim, na vida dela, o que ela fez. E eu falei palavrão hoje, e eu olhei para a mulher na rua hoje, e eu briguei com meu filho, não sei o que, eu fui desonesto. Aí a primeira coisa que ele pensa é o quê? Não vou para o céu. Mas tem dia que a gente acorda inspirado, né? Aquele dia que a gente vai lá, faz uma boa ação para alguém, ajuda alguém, a gente se sente até mais feliz, né? Faz alguma coisa por alguém, sabe? Tem uma vida mais piedosa. Aí naquele dia, você pergunta para a pessoa: e aí, se Jesus voltar hoje, você vai? Ele fala: lógico que eu vou. Hoje eu estou bem. E ele tem uma vida com Deus
baseado naquela brincadeira do bem me quer e mal me quer. Quem já brincou de bem me quer e mal me quer? Pega uma margarida e fica lá tirando as pétalas. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. E tem gente que fica oscilando a vida de salvação dele em cima disso. Por quê? Porque ele acha que ele é salvo pelos seus bons comportamentos. Ele acha que ele é salvo porque ele fez tudo certinho. Ele acha que ele é salvo porque ele está vindo na igreja. Porque se ele não vir na igreja, ele perdeu a salvação. Se ele não vir, não fizer isso, ele vai perder a salvação dele e tal. E ele fica martirizado por isso. Ele sofre essa angústia na vida cotidiana dele. Todo dia ele fica nesse pensamento. Eu preciso ir para a igreja, porque senão se Jesus voltar, eu estou na roça. Eu preciso ir para a igreja, senão não... E ele começa a viver escravizado dessa forma. Culpa de quem? Da religião. A religião ensinou assim a gente. Só que os textos sempre teve na Bíblia. Por exemplo, esse aqui de Efésios 2. Pois vocês são salvos por quem? Pela graça. Por meio da fé. E isso não vem de vocês. Ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Não tem a ver com o que você faz. É um dom de Deus, continua. Por que é um dom de Deus? Não por obras. Não é pelas obras que eu sou salvo, não é pelo que eu faço. Para que ninguém se glorie. Gente, porque assim, uma pessoa que vai ser salva pela obra, ela tem do que se gloriar. Então ela vai chegar no céu e ela vai olhar assim, quando ela estiver lá no céu, ela vai falar assim, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu fiz tudo certinho. Eu estou aqui porque lá na terra eu fui uma pessoa boa. Eu estou aqui. Então, o que Deus fez? Deus tirou essa como é que é a palavra certa que fala? Prerrogativa. Deus tirou a prerrogativa da pessoa pensar que ela pode ser salva pelo aquilo que ela faz. Ninguém vai poder bater no peito e dizer assim, eu sou salvo porque, afinal, eu fui um bom homem. Eu sou salvo porque... Todo mundo vai poder chegar diante de Deus e falar assim, fui salvo pela graça. Salvo pela graça. A bondade de Deus me alcançou. O amor, o favor imerecido de Deus me alcançou. Então, não por obras, para que ninguém se glorie. Continue. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, ninguém é salvo pelo que faz. Nós precisamos realmente ter segurança na nossa salvação, baseado no que Jesus fez. Por isso que sempre eu ensino, e gostaria muito que você não só decorasse isso, mas que você realmente tivesse essa verdade impregnada dentro do teu espírito. Se Jesus voltar hoje, você está salvo. Por quê? Porque não depende de você. Então você pode descansar na salvação, porque ela não tem a ver com o que você fez. Mas se eu fizer tudo certinho, eu vou ser salvo? Mas e se eu pisar na bola, eu vou ser salvo? A salvação não é nem pelas obras e nem pela falta das obras. Então entenda isso. Agora vamos lá. Olha só. Ainda Isaías 64, 5. Isaías 64, 5. O que a nossa justiça é para Deus, segundo a Bíblia? Nossa justiça, olha aqui, ó. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça, com alegria que se lembram de ti, dos teus caminhos. Deixa eu só ver aqui. 64, 6, desculpa, filho. É que aqui dá o contexto, mas vamos lá. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Ou seja, a nossa justiça para Deus é um trapo de imundícia. É um trapo velho, não serve para nada. Então não adianta você se confiar na sua justiça. Então Pedro está vendo diante dos seus olhos isso. Poxa, mas os judeus seguiram toda a tradição bonitinho, tudo, e agora Deus está querendo salvar Cornélio, que nem segue a mesma tradição, Cornélio, que nem é um judeu, porque é assim que Deus salva. Tudo é pela fé, gente, tudo é pela fé. E isso deixa os religiosos malucos, porque a religião quer deter o poder da sua salvação. Então a religião quer dizer para você se você é ou se você não é.
Por isso que a Igreja Católica, por muito tempo, ela monopolizou e ela criava o sistema de você ficar na mão deles. Aí você tinha que ir no confessionário, confessar o seu pecado e o padre te dá uma receita para você ser absolvido. Você vai lá, reza tal coisa, faz tal coisa, fora aquilo que era tratado de bastidor, que eram as indulgências, que era a troca, né? Não, reforma a igreja aí que Deus vai perdoar os seus pecados. Ah, não, traz uma oferta, não sei para quê, que aí a igreja que aí Deus vai salvar você. Então a igreja quer deter a salvação das pessoas, e os religiosos ficam doidos, malucos, em saber que você tem segurança da tua salvação. Romanos 1,16, a Bíblia vai dizer para nós o seguinte, Romanos 1,16. E eu vou voltar na história de Pedro lá daqui a pouco para vocês entenderem, tá? Só estou dando essa introdução. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, judeu e gentil, vai lá, 17. Porque no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quantas pessoas usam esse versículo fora do contexto, né? A pessoa está desempregado, não, agora estou vivendo pela fé. Não é disso que a Bíblia está falando. Isso aqui está falando de você confiar em Deus, é tudo pela fé. A fé em Jesus é que providencia a nossa salvação. Mas voltando para a nossa história de Pedro. Então Pedro está lá, teve aquela experiência incrível. Pedro vai voltar agora para a sua região, onde estão os judeus ali. E Pedro vai fazer um compartilhamento. Vamos lá para Atos capítulo 11, por favor. Versículo 1. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Então a notícia começa a se espalhar sobre o fato que aconteceu na casa de Cornélio. Versículo 2. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram dos partidos dos circuncisos criticaram, dizendo... Então, olha só, quando Pedro chega em Jerusalém, ele chega lá para receber uma crítica. Ô Pedro, que história que é essa aí? Nós ficamos sabendo aí que você está pregando o evangelho para outras pessoas agora. É só para judeu. Circuncisão. Tem que ser circuncidado. Circuncidado era uma cirurgia que era feita no órgão masculino, que tirava o prepúcio. Então tinha que circuncidar, era uma exigência da lei. Tinha que circuncidar para Deus aceitar. Então eles estavam bravos com Pedro. Continua. Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Olha a barreira que Pedro está tendo que enfrentar. Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Aí Pedro vai explicar. Ó, gente, calma aí, calma. Soltem as pedras. Não me crucifiquem. Deixa eu explicar para vocês. Eu tive uma experiência com Deus. Vocês sabem que eu sou zeloso. Vocês sabem que eu sou alguém sério. Mas eu tive uma experiência com Deus. Foi Deus que me mandou ir lá pregar o evangelho para os gentios. Pula para o versículo 13 agora, querido, por favor. Para nós não ter que ler todos os capítulos. Versículo 13. Ele nos contou como um anjo tinha aparecido em sua casa. E disseram, manda buscar a Jope, Simão, chamado Pedro. Continue. E ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Continua. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então Pedro está dando a satisfação. Gente, eu sou testemunha da graça. Realmente isso aconteceu. É um fato. Continua. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Quem sou eu? Se Deus está querendo salvar, quem sou eu para pensar em me opor a Deus? Gente, por isso que a gente tem que abrir a nossa cabeça. Hoje, a configuração do que está acontecendo na igreja brasileira e no mundo está mudando. Deus está salvando pessoas estranhas a nossos olhos. Eu não estou falando de pecado, tá, gente? O que é pecado vai ser sempre pecado, sempre pecado. Mas Deus está salvando pessoas estranhas aos nossos olhos. E nós precisamos
não ter um olhar preconceituoso como o de Pedro. Deus está fazendo. Então ele está dizendo assim, quem sou eu para me opor a Deus? Se Deus está fazendo, eu não vou ser oposição a Deus de jeito nenhum. Continua. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então quer dizer, então não é Deus que está fazendo, todo mundo se calou, ninguém mais apresentou objeção. Versículo 19, vai continuar, vamos lá. Os que tinham sido dispersos, agora grave bem isso aqui, que isso aqui vai mostrar outro cenário, eu vou levar vocês para outro lugar da história. Lembra quando Estevão foi apedrejado? O Estevão lá, aquele mártir, primeiro mártir, foi apedrejado, todo mundo apedrejou ele lá. Aquilo foi positivo para a igreja. A gente olha e fala, nossa, tadinho, não, mas foi positivo, porque foi através daquilo que Deus gerou uma perseguição, e todas as pessoas que criam no Senhor se espalharam, se dispersaram por várias partes da região. Então fugiram para os lugares, o pessoal tudo fugindo com medo. Só que quando eles chegavam lá no lugar onde eles encontravam abrigo, eles começavam a pregar Jesus para as pessoas. E o evangelho foi se espalhando. E olha que interessante, ó. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Grave bem esse nome, Antioquia. Anunciando a mensagem apenas para quem? Apenas para os judeus, porque essa era a mentalidade da igreja. Só quem vai ser salvo é judeu. Então eles procuravam lá. Estou morando aqui perto do vizinho. O vizinho meu aqui é gentil, mas o da terceira casa lá é judeu. Então eu vou pular as 3 casas e vou falar só para o judeu. Não vou falar para gentil, não. Só que o Espírito Santo tomou o controle da situação. Então a coisa ficou desgovernada. Continua. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, então de gente que era de Chipre e de Cirene, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então, foram para Antioquia. Antioquia vai se tornar, gente, depois de Jerusalém, a igreja mais badalada do Novo Testamento. Também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então estão lá em Antioquia pregando, e todos os gentios estão recebendo a palavra. A igreja começa a crescer, só que ela não está crescendo nos judeus, ela está crescendo entre os gentios. Continua. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Ou seja, se a mão de Deus está com a pessoa, quem é que vai impedir isso? Continua. Notícias desse fato chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. A igreja da religião era em Jerusalém, onde estavam lá os judeus, os caras que gostavam da circuncisão. Aí a notícia chega lá, rapaz, está acontecendo um negócio lá em Antioquia, lá, agora os gentios estão tudo acreditando na palavra de Deus também, o negócio está... Aquilo incomoda, aquela notícia incomoda a igreja. E aí o que eles fazem? Eles enviaram a Barnabé para Antioquia. Barnabé era um judeu, envia Barnabé para Antioquia. Quando Barnabé chega lá, vamos lá. Este ali chegando, ele viu quem? Ele viu quem? Ele viu a graça de Deus. Ele falou, a graça de Deus está aqui, cara. Ele chegou lá e ele viu a graça de Deus e ficou alegre. E os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele falou, Deus, a graça de Deus está aqui, cara. Deus está salvando os gentios, todo mundo é tatuado, é cabeludo, é cabelo verde, cabelo amarelo, Deus está aqui, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer agora? Então, em vez dele ficar bravo, porque o religioso fica bravo, o que está acontecendo? Porque a gente criou um padrão, né? Um padrão de roupa, padrão não sei o quê. Não, ele se alegrou. E ele se alegrou e falou o quê? Eu vou ajudar esses caras a ficar fiel a Deus. E a permanecer fiel e de todo o coração servindo a Deus. 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Continua. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, que ainda não era Paulo. Vai lá. 26. E quando encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados do quê? De cristãos. É ali que nasce essa nomenclatura, cristão. Cristão, pequenos cristos. Agora tem um monte deles, agora o negócio espalhou agora. Primeira vez os cristãos são nomeados ali. E é muito empolgante essa história, porque agora Saulo vem,
para aquela região. O Paulo chega ali agora e ele começa a ser despontado como o apóstolo dos gentios. E eu não sei se você sabe, mas lendo o livro de Atos, por isso que o livro de Atos é muito importante para a igreja. Porque durante o livro de Atos é que aconteceu todo o resto da Bíblia. Não sei se você consegue entender. Lendo Atos, você vai introduzindo todas as cartas no meio de Atos, porque elas estão acontecendo paralelamente com essa história. A carta que ele escreve para Timóteo, a carta que ele escreve para Filemão, tudo está aqui no livro de Atos, tudo embutido aqui no livro de Atos. É que não está, cronologicamente não dá para encaixar, mas está tudo incluído aqui. Então, enquanto isso, o que está acontecendo? O negócio está fervendo, o Paulo e o Barnabé estão lá em Antioquia, só que agora começa um novo problema. Quem é os problemas? Judeus de novo. Os caras terríveis. Eles começam a pegar no pé de novo. E eles começam a tentar misturar a mensagem. Porque assim, gente, salvação é assim que funciona. É assim, eu sou salvo pela graça, mas se tiver um mais, perdeu o efeito. Não tem mais. Sou salvo pela graça, ponto. Não é sou salvo pela graça, mas eu tenho que fazer isso. Eu sou salvo pela graça, mas se eu não fizer isso. Eu sou salvo pela graça, mas se tiver mas, perdeu o efeito. É salvo pela graça e ponto. É confuso? É desafiador? Mas é Bíblia. É palavra de Deus. Salvo pela graça. E ponto final. E os judeus religiosos, eles têm um problema. Mateus 23, Jesus mesmo mencionou isso. Mateus 23, 13. Olha o problema do religioso qual que é. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Vocês fazem o seguinte, vocês fecham o reino de Deus para os outros não entrar, e nem vocês entram nem deixam os outros entrar. Para com isso, o próprio Jesus está chamando a atenção deles. Nem vocês entram e nem vocês deixam os outros entrarem. Então, o reino de Deus não é exclusividade da igreja evangélica. Atos capítulo 15, pula lá então agora, vamos lá. Lembra que eu falei? O negócio está fervendo, gente sendo salva, salvação. A igreja de Antioquia está crescendo, gentios se convertendo, o pessoal aceitando Jesus, batizando muita gente. A igreja está badalada, está bombando. Aí, olha o problema que eles vão enfrentar aqui. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Olha só, eles foram de Jerusalém, se introduziram no meio da igreja, o que eles começam a ensinar? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Gente, a igreja está crescendo, a igreja está sendo uma bênção, mas aí vai entrar esses falsos irmãos no meio deles para tentar introduzir uma falsa doutrina. E isso vai trazer um problema sério. É a mesma coisa, você está animado com Jesus, chega alguém e põe uma dúvida em você. Então eles estão falando, se vocês não circuncidar, vocês não vão poder ser salvos. Aí isso aqui dá uma briga, gente. Isso aqui é briga mesmo, olha só o que aconteceu, vai lá. Aconteceu briga feia aqui. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Então, os ânimos ficaram fervorosos ali, o negócio pegou mesmo. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem para Jerusalém. Então vamos viajar, sair de Antioquia, vamos lá para Jerusalém. Por quê? Porque lá era a sede da igreja, lá onde estava tudo. Vamos para Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Vamos sentar lá para discutir esse assunto doutrinário, porque o negócio está... A gente está pregando aqui que é salvo pela graça. Os caras vêm querer colocar lei no meio. A gente está ensinando aqui que é salvo pela graça. Aí eles vêm aqui querendo colocar lei. Está errado. Vamos lá, continua, versículo 3. A igreja os enviou... E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, eles estão lá dando o relatório, falando, olha, a gente foi lá, o negócio está acontecendo, Deus está fazendo coisas grandes. Está contando os detalhes. Vai lá, versículo 5. Então se levantaram alguns do partido dos religiosos, do partido religioso dos fariseus,
que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, uma briga ali feia, bem na hora. Imagina uma reunião. Paulo, Barnabé está ali comentando, daqui a pouco levanta: gente, é o seguinte, tem que circuncidar o gentil. Tem que circuncidar, senão eles não vão ser salvos coisa nenhuma, não. E aí, vai lá, continua. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Então agora o assunto vai para a discussão. Vai lá. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Aí Pedro vai falar: gente, eu sou testemunha da graça. Calma aí. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Continua. Deus, que os conhece, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem os nossos antepassados conseguimos suportar? Como vocês estão querendo colocar uma regra para eles que nem... Isso é religião, isso é farisaísmo. Vocês estão querendo colocar um jugo pesado para eles que nem nós e nem os nossos antepassados somos capazes de suportar. Vai lá, continua. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Pedro bate o martelo, é assim que é. Somos salvos pela graça, assim como eles também. Não é porque é circuncidado, não é porque faz, não é porque isso, não é porque daquilo, não é por causa daquilo outro. É porque Deus quis assim. A salvação vem de Deus, é um dom de Deus. Vai lá, versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Depois desse argumento, todo mundo ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Todo mundo ficou quietinho, ouvindo. Uau! Que legal, ouvindo a mensagem. Só que não vai parar por aí, gente. O legalismo é uma coisa horrível. Até hoje está impregnado na igreja. Até hoje está impregnado. Porque a gente quer colocar um mais depois do ponto final de Deus. A gente quer acrescentar um mais depois do ponto final de Deus. O versículo 13 vai mostrar para nós então que Tiago agora vai manifestar o seu legalismo. E ele vai dizer o seguinte: tá bom, gente, reunião encerrada, mas... Vai lá, continua. 13 isso. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Quem é esse Tiago? Esse Tiago aqui não é o apóstolo, porque o apóstolo já tinha morrido. Esse aqui é o irmão de Jesus. Ouçam-me. O que ele vai querer? Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então ele está dando concordâncias bíblicas, veterotestamentária, para dizer, realmente faz sentido o que Pedro falou, a Bíblia também já tinha declarado. Continua. Conhecidas desde os tempos antigos, ou seja, isso aí, Deus já tinha falado lá atrás que ia salvar os gentios. Porém, vai lá. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Não vamos pôr dificuldade para eles não. Porém, vamos lá, 20. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida. Eles vão botar um pouquinho de lei. Tem que ter um pouquinho de lei. Que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Continua. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Ou seja, eles não se deram por satisfeitos e ainda acrescentaram um pouquinho de regra, proibições. Aí você vai falar assim para mim: pastor, mas não tem que ter regra?
É bagunçado, então? É só crer e está tudo resolvido? É só a graça e já era? Sim e não. E eu vou explicar isso agora para finalizar a minha mensagem. Sim e não. Quem somos nós, gente, antes da graça? Antes da graça de Deus, Efésios vai dar uma declaração de quem somos nós. Efésios capítulo 6, versículo 11. Nós somos isso aqui, ó, antes da graça de Deus. Efésios 6, 11. Não, peraí, deixa eu ver se está certo. Será que é 6? Agora me ajuda aí, Vitão. Na verdade, eu quero achar aquele texto. Acho que eu anotei errado ali. Coloca 2:11, 2:11. É 2, é isso mesmo, 2:11. Agora eu lembrei. Portanto, lembre-se que anteriormente, é isso mesmo. Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Então esse era o nosso contexto. Nós éramos chamados de incircuncisão, tinha uma separação dos povos, né, os judeus e os gentios. E que, 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse era o nosso contexto. Sem esperança e sem Deus no mundo. Se não fosse a graça de Deus, era essa a nossa história. Continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ok? Mediante o sangue de Cristo fomos aproximados. Continua. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Que muro de inimizade que era esse? Esse muro de inimizade que ele está falando é essa divisão entre judeu e gentil. Antes era dois povos. O que Deus está fazendo aqui através da graça? Continua, 15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Vai lá. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam de perto. Estavam perto, continua. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Gente, isso é muito forte. Agora nós somos um povo só, não tem mais judeu, não tem mais grego, não. Agora é um único povo. Deus abriu a porta da salvação para todos. E isso por causa da graça. Aí você fala, e agora, pastor, qual que é a minha parte nisso? Uma vez que você recebeu a graça de Deus, você já entendeu, a graça se tornou uma professora para você. Diga assim, a graça é a minha professora. E a Bíblia vai dizer para nós, Tito 2:11. Tito 2:11, olha aí. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. E essa graça faz o quê? Versículo 12. Ela faz o quê? Nos ensina. Diz assim, a graça me ensina. Então assim, eu sou salvo pela graça. E a graça vai me ensinar. O que a graça vai me ensinar? A renunciar à impiedade. O que é impiedade, gente? A impiedade é o desinteresse pelas coisas sagradas. Então a graça me ensina a renunciar à impiedade. Eu agora vou dar valor às coisas de Deus.
Eu agora vou valorizar a minha relação com Deus. Eu vou priorizar a minha relação com Deus. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu não vou mais ficar andando longe de Deus, distraído nessa vida. Não, a graça me ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar na minha vida. Então eu renuncio à impiedade. Eu renuncio ao desinteresse pelas coisas sagradas. Não, eu vou priorizar a Deus. Eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Tudo que eu fizer, Deus vai estar em primeiro lugar. Nada na minha vida mais vai competir com Deus. Nem o dinheiro, nem o trabalho, nem mulher, nem casamento, nada. Tudo Deus em primeiro lugar. É a primeira coisa que a graça me ensina. Segunda coisa que a graça me ensina: renunciar às paixões mundanas. Gente, o mundo é apaixonante. O mundo é apaixonante. O mundo nos atrai, nos seduz. No mundo tudo é colorido. Os ritmos musicais. Tem tanta coisa que o mundo tenta nos puxar. Mas a graça me ensina que eu vou renunciar às paixões mundanas. Os desejos do mundo. Eu vou renunciar a isso por amor a Jesus, porque eu fui alcançado pela graça. Eu não estou sendo proibido, não é uma imposição da igreja, mas a graça me ensina que eu devo renunciar às paixões desse mundo. Tudo. Gente, você não pode ter nada com esse mundo, nada. Uma vez quando, eu não lembro agora o texto, mas agora me veio na mente, fala assim, alguém falou assim, ó, aí vem o príncipe, acho que foi Jesus que falou, aí vem o príncipe desse mundo, e eu nada tenho com ele. Eu nada tenho com ele. Nós não podemos ter nada com esse mundo, gente. Esse mundo, mas é uma decisão pessoal. Você percebe como é que muda a figura? Não é imposição da igreja. Você não pode isso, você não pode aquilo. Não, você pode tudo, você é livre. Mas porque você está aprendendo com a graça está te ensinando a renunciar às paixões desse mundo. A graça está te ensinando a não ser uma pessoa mundana mais, a não ser mais inclinado para esse mundo. O que mais que a graça me ensina? Ela me ensina a viver de maneira sensata. A graça ensina. Eu não sei como dizer para você como minha vida foi transformada, mas uma coisa eu sei. Na medida que eu fui conhecendo a Deus, fui andando com Deus, eu fui aprendendo tanto com a graça de Deus, e hoje eu não tenho mais alegria, muitas coisas que antigamente me davam alegria. Por quê? Porque eu estou aprendendo com a graça de Deus, a viver uma vida sensata, uma vida de sensatez, uma vida santa na presença de Deus. Viver de maneira santa a vontade de Deus. O que mais que ele diz? A graça me ensina a viver de uma maneira justa. Isso aqui tem a ver com os valores, com os comportamentos do nosso dia a dia. Não é para ser salvo. Gente, aqui que muda toda a figura da nossa vida. Nada que nós fazemos é para ser salvo. Tudo que nós fazemos é porque já somos salvos. Mudou. Antes eu fazia, eu tenho que fazer porque senão eu não vou para o céu. Eu tenho que fazer porque senão eu não vou fazer, senão Deus não vai me salvar. Não, mudou. Eu agora faço porque já sou salvo e estou aprendendo com a graça de Deus. Porque a graça de Deus me ensina. A graça de Deus é uma professora na minha vida e ela me ensina. Então, viver de uma maneira justa também. E também viver de uma maneira piedosa. Na onde? Nesta era presente. Não é para viver lá na eternidade, é para viver agora, o agora. O que Deus espera de nós? Deus espera isso de nós. Não é regrinha de religião que vai transformar. Gente, a religião, ela quer botar você numa caixa, engessar você, para você fazer tudo certinho do jeito que a religião quer. Você pode até fazer isso por muito tempo. Só que não é verdadeiro, não é genuíno. Por quê? Porque, na verdade, o que você queria era fazer outra coisa. Agora, quando você se encontra com a graça de Deus, a religião pode te abrir, o mundo pode te abrir todas as portas. Mas você fala, eu não vou fazer por causa que a graça de Deus me ensinou que eu não devo fazer. Eu aprendi com a graça de Deus. A graça de Deus é que me ensina. E por fim, eu quero falar duas frases. Uma frase do Charles Spurgeon, clássica. Ele fala assim, a graça que não me muda, não me salva. A graça que não me muda, não me salva.
É impossível você falar que teve um encontro com a graça de Deus e continuar vivendo a mesma vida podre. É impossível. É impossível eu e você dizer que estamos vivendo a graça de Deus e continuar mergulhado em uma vida de pecado, uma vida de impiedade, uma vida de paixões mundanas. É impossível. Então a graça que me muda, a graça que não me muda, ela não me salva. E eu parafraseei essa frase, e essa frase é minha. A graça que me salva, mas não me transforma, é uma graça barata. Que é o que estão pregando por aí. É a graça de Deus. Pode subir o louvor aqui. É a graça de Deus, a graça de Deus, não sei o quê. Se essa graça não me transforma, é uma graça barata. Nós somos pregadores da graça. Eu acredito na graça, porque a graça está na palavra de Deus. É bíblico. A graça é a coisa mais linda e preciosa que pode nos acontecer, a graça. Mas se essa graça não transforma a minha vida, é uma graça barata. É uma graça fajuta. Que Deus possa trazer essa revelação no seu espírito. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. A melhor coisa que tem é você pedir para Deus: Senhor, abra o meu entendimento. Gente, de verdade, depois que esse entendimento da graça veio sobre a minha vida nunca mais foi a mesma. Vou te explicar por quê. Eu já fui religioso. Como eu aprendi no boxe. Tem alguém me boicotando. Como eu aprendi a graça de Deus, como eu aprendi com a religião, eu já fui muito religioso, muito. Então eu tinha muita coisa impregnada ainda em mim. Tinha muito olhar, a minha cosmovisão era religiosa, muito religiosa. Mas depois que eu aprendi com a graça de Deus, fez tanto sentido para mim. E eu nunca mais, eu posso afirmar para você, eu nunca mais andei em dúvida na presença de Deus. Nunca mais. Eu abandonei aquela margarida do bem me quer, mal me quer, sabe? Porque eu já entendi que Deus bem me quer. Deus bem me quer. Não deixe a culpa atormentar você. Não deixa o engano do diabo atormentar você. De repente você é um Cornélio que ama a Deus, mas ainda não entendeu ainda como serve a Deus. Por isso que você precisa de um Pedro na tua vida. Talvez você precise frequentar mais a célula, os cultos, para você entender mais. Tem muitas pessoas que são como Cornélio, amam a Deus, em vários lugares do mundo, aqui na igreja evangélica, na igreja católica, no Umbanda, no Candomblé, várias pessoas no mundo que amam a Deus. Elas só precisam de um Pedro na vida delas para poder direcionar elas. Há um Pedro que vai se levantar e dizer para ele: gente, é assim, ó. É assim que Deus quer, essa é a vontade de Deus. E peça para Deus: Senhor, abre o meu entendimento. Senhor, transforma a minha mente. Antes de você pedir coisas materiais para Deus, pede esse entendimento espiritual, essa renovação da mente, sabe? Baseado em Romanos capítulo 12, falando para o Senhor: Senhor, renova minha mente nessa manhã. Eu quero compreender a tua graça e andar em liberdade nessa graça que o Senhor tem para mim. Eu quero aprender com a graça de Deus. Eu quero aprender o que a graça tem para ensinar para mim. Senhor, me liberta da religiosidade, Deus. Me liberta de querer apenas ter uma aparência de uma pessoa piedosa. Me liberta disso, Deus. Eu não quero ter a aparência de piedoso. Eu quero de verdade, Deus, andar na verdade que o Senhor tem para a minha vida. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Peça para Deus essa manhã: Senhor, abre o meu entendimento, Pai. Eu quero compreender a tua graça.
Senhor, nós sabemos, Pai, pela Tua palavra, que a salvação não é baseada nos nossos méritos, não tem a ver com aquilo que fazemos, não tem a ver com o nosso bom comportamento. A salvação é um dom de Deus, e nós nos apropriamos dessa verdade para a nossa vida. Senhor, oramos ao Senhor para que os entendimentos sejam abertos nessa manhã. Pai, para que o Teu povo seja colocado em liberdade, na mente. Nós ainda estamos muito impregnados com os dogmas da religião. Senhor, livra o nosso olhar de ser um olhar preconceituoso. Que nós possamos ser como Barnabé, que ao ver a graça de Deus se alegrou. Pai, que nós possamos ter esse olhar para ver a graça de Deus.